Olá, gente, bom dia. Essa é a nossa segunda aula da disciplina ITA 132, Metodologia da Pesquisa, oferecida ou ofertada para o curso de Engenharia de Produção. Nessa aula nós vamos falar sobre os métodos científicos dentro da pesquisa. Aula passada, conforme o nosso plano, vocês leram, estudaram e fizeram atividade sobre. Vocês foram introduzidos, né, à pesquisa e como desenvolvê-la. Então, eu disponibilizei material referente ao conceito ou significado da palavra pesquisa e os passos, né, como essa pesquisa é desenvolvida. Porém, para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento, melhor dizendo, da pesquisa, é necessário seguir alguns passos, né? Ou melhor dizendo, é preciso utilizar alguns métodos. Então, o objetivo geral dessa aula é conceituar método e apresentar os tipos de métodos científicos que são utilizados dentro de uma pesquisa. E partindo da aula de hoje, vocês já vão poder reconhecer ou identificar, escolher e posteriormente utilizar um desses métodos dentro da pesquisa de vocês. Lembrando que a principal avaliação dessa disciplina comigo é a elaboração do projeto de pesquisa ou do pré-projeto. Dessa forma, vocês devem utilizar ou abrir uma seção, um tópico chamado o método da pesquisa. E nesse tópico vocês devem descrever detalhadamente o tipo de método e como a pesquisa de vocês vai se desenvolver. Então, para essa aula, como bibliografia básica, eu utilizei a leitura do Maurício Gomes Pereira, Artigos Científicos, Como Redigir, Publicar e Avaliar, também como fiz uso do Antônio Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Essas duas referências elas estão disponíveis na nossa sala virtual do Google Classroom, no tópico Referências Básicas, ok? Como referências complementares, nós vamos utilizar esse livro, que é um clássico da metodologia científica, da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lacatos, Fundamento de Metodologia Científica. Esta referência também se encontra lá na nossa sala virtual do Google Classroom. E para alguns comentários, algumas curiosidades que eu vou fazer aqui durante a aula, eu li há algum tempo e revisei para essa aula esse livro aqui, Como se faz uma tese, do Humberto Eco. Ele tem uma linguagem super acessível, super didática. Ele dá dicas, inclusive, do espaço, né, de como o pesquisador ou aluno deve se organizar para poder trabalhar, né, porque a gente precisa considerar a pesquisa científica como um trabalho. Então, vale a pena adquirir esse livro, ele é bem interessante, até mesmo para vocês terem referências relacionadas ao método. E esse outro aqui, né, um pouco de método nos estudos literários em particular. É particularmente referente aos estudos literários, porém, os primeiros capítulos, ou melhor dizendo, as primeiras páginas que o Roberto Acíselo de Souza nos proporciona aqui no Pouco de Método, ele vai conceituar o método de forma geral. Entendeu? Então, a fundamentação teórica que ele faz aqui também pode ser utilizada no trabalho de vocês, apesar do Acíselo ser um teórico da literatura. Tá bom? Eu falo isso porque essas duas referências, não vou falar obrigatórias, mas básicas que constam no nosso plano de ensino, eu também decidi por trazer
a definição teórica que esses dois, tanto o Pereira quanto o Gil, fazem a respeito do método, tá bom? Então, iniciando pelo livro do Gil, na verdade, antes de nós iniciarmos aqui, eu peguei uma citação do Aristóteles, né? O método é a ferramenta com a qual o ser humano constrói o seu conhecimento. Então, essa referência ela encontra-se, pelo menos nessa edição que eu tenho, da Poética do Aristóteles, tá bom? Para vocês entenderem que o método ele é um problema antigo dentro da pesquisa, dentro desse nível epistemológico intelectual um pouco mais elevado. Então, na Grécia Antiga, Sócrates, Platão e posteriormente o Aristóteles, eles vão pensar muito a questão do método. O Aristóteles, na Poética, quando ele vai definir a questão, ele vai tentar trazer um embasamento teórico metodológico para a literatura, não necessariamente a literatura, mas o teatro, né, que era o principal tipo de texto lido naquele período, o texto épico. E posteriormente o Platão, esse livro está um pouco antigo, eu não sei se vocês vão conseguir, mas aí o Platão na República ele vai apresentar, que é um clássico, vale a pena a leitura posteriormente, se vocês quiserem, tiverem paciência, porque é um livro muito denso, muito difícil e pesado, mas é interessante porque o Platão aqui ele vai idealizar, é um diálogo que ele faz com Sócrates, na verdade, ele ficcionaliza esse diálogo e ele vai idealizar uma nova república. E aí ele vai apresentar vários métodos para diferentes áreas do conhecimento. Então vale super a pena a leitura aqui, porém os métodos trabalhados pelo Platão aqui na República já estão um tanto quanto defasados, né? Porque, ok, ele vai pensar nos diferentes segmentos que uma sociedade deve ter, porém há um lineamento dentro desses métodos que o Platão menciona como lógico. Ele vai entender que cada área, cada parte, cada âmbito social dentro dessa nova república deve ser questionado apenas pela lógica dos seus integrantes. Ok? Obviamente que ele é bem criterioso, até porque quando ele escreve a República, ele está pensando, querendo ou não, é uma utopia para ele. Ele está pensando numa Grécia melhor daquela que ele vivia. Então ele precisa criar esses novos métodos, ele precisa pensar essas novas abordagens para uma nova sociedade, porque a Grécia que ele vivia estava constantemente em guerra e sendo atacada. Então ele não idealizava, ele não queria aquele tipo de sociedade para as gerações futuras. É um livro complicado, é um livro bastante mal interpretado, eu não quero entrar no mérito de comentar as interpretações equivocadas da República, porque os grandes ditadores da história, principalmente das grandes guerras aí, eles leram a República e tantos outros livros que idealizavam uma sociedade utópica, e aconteceu o que está registrado aí nos manuais de história. Tá bom? Eu quero fazer essa pequena contextualização com esses filósofos, para vocês entenderem que o método ele é um problema antigo, né, e que ainda gera muito debate, principalmente dentro da academia. Eu comentei na primeira aula com vocês de que uma palavra pode anular o seu trabalho. Normalmente essa palavra está no método. Se o método não estiver claro dentro da pesquisa, como é que você a desenvolveu? Tá bom? Então aqui, vamos pegar, eu particularmente não gosto dessas definições dicionarísticas, mas prestem atenção aqui, o método segundo o dicionário Ruassi é um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa. Representa o caminho para se chegar a um fim.
E aqui o livro, essa obra aqui, Artigo Científico, Como Redigir, Publicar e Avaliar, no capítulo 6, o Maurício Gomes Pereira, ele vai tratar do método especificamente. Porém, ele vai para cima, vai para baixo, vai para um lado e vai para o outro, e a leitura fica muito cansativa. Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para vocês não se perderem. Porque lembra, vocês são alunos do curso de Engenharia de Produção. E o Pereira, aqui no livro dele, ele vai para a medicina principalmente. Na verdade, ele cita muito a questão da área da saúde. Parece que pesquisa só existe na área da saúde, não é bem assim. Obviamente que a área da saúde eles desenvolvem muito mais pesquisas porque constantemente eles estão sendo colocados à prova. Né? Porém, a gente precisa apenas conceituar o que é o método. E aqui ele fala, logo no início do capítulo 6, que, restringindo-se ao sentido que estamos usando neste livro, método compreende o material e os procedimentos adotados na pesquisa de modo a poder responder à questão central da investigação. Outro motivo pelo qual é um pouco difícil entender a leitura do Pereira é porque ele vai conceituar o método como o material, ou seja, o objeto de análise. Ele vai desconsiderar, por exemplo, o sentido atribuído à palavra método do dicionário aqui em cima, que é um processo organizado, lógico e sistemático. Ok? Então a gente não vai fazer tanto uso do Pereira 2011 porque ele vai fugir da nossa linha de raciocínio do método enquanto um caminho a ser construído de investigação. Ok? Continuando aí com a definição do Pereira 2011, inclui, dentre outros, o tipo de delineamento, a forma de seleção dos indivíduos para compor a amostra de estudo, a maneira de coletar dados e de analisá-los. É um capítulo bastante extenso, por isso que eu decidi sintetizá-lo para vocês. E nós vamos estudar o método até a parte do delineamento. O delineamento nada mais é do que os tipos de método utilizado, ou o tipo de técnica, ou o tipo de abordagem que utilizamos dentro das nossas pesquisas. Mais para frente eu vou mostrar para vocês um artigo que eu escrevi exatamente sobre método, para vocês entenderem a técnica ou a abordagem que eu utilizei e que eu posso utilizar para qualquer análise dentro da minha área, né, estudos literários, para qualquer análise futura. Então é bastante interessante quando você consegue reconhecer o método, entende o método e coloca ele em prática e ele funciona. Qualquer pesquisa que você decide fazer, você consegue identificar e você consegue colocar dentro desse método que você escolheu para seguir. Obviamente que há um leque de métodos a ser utilizado, né, de abordagens e técnicas a serem utilizadas, por isso que a gente precisa ler e entender. Continuando aí, a introdução do artigo científico. Outro detalhe importante, porque vocês vão fazer projetos e posteriormente vocês farão um artigo, e o livro do Pereira 2011 concentra na questão, no gênero artigo científico e como publicá-lo, tá bom? Mas ele faz considerações interessantes e eu posso até fazer alguns comentários introdutórios a respeito do artigo científico, vai depender muito do decorrer aqui da gravação. Então, a introdução do artigo científico, como detalhado no capítulo anterior, informa de que trata a investigação e o porquê da sua realização. Isso é um detalhe importante a ser considerado na introdução. Na introdução você fala sobre o que o trabalho é e porquê, né? Você conceitua a justificativa dele. Na sequência da introdução, aparece a seção de método que esclarece como, onde e quando o estudo foi realizado. Não necessariamente onde, e principalmente quando, ok? A não ser que você tenha ido a campo, que você tenha entrevistado pessoas, que você tenha coletado dados, ok? Mas principalmente o método ele visa esclarecer como a pesquisa foi desenvolvida,
quais foram os passos que o pesquisador seguiu para levar a pesquisa adiante. O autor fornece as informações necessárias e suficientes para o leitor entender a investigação, seus aspectos positivos e limitações. Entendam limitações como dificuldades, ok? Porque a pesquisa científica ela não é fácil de se fazer. Então existem vários desafios que nós encontramos pela frente. E um deles, principalmente, é o financeiro. Tá bom? Porque na maioria das vezes a pesquisa, os recursos para essas pesquisas saem do nosso bolso. Não é sempre que conseguimos uma bolsa de estudo aí. Continuando, com o conhecimento dos detalhes da pesquisa, avalia-se a qualidade, a aplicabilidade e a replicabilidade dos resultados. Lembrem-se que a pesquisa científica ela não foi criada para fechar um ciclo de estudos. Muito pelo contrário, a pesquisa científica ela vai abrir novas possibilidades. Então, através da pesquisa que vocês forem fazer futuramente, vocês já se tornarão referências dentro da área de vocês para futuras pesquisas. Então, possa ser que durante o processo da investigação que vocês estejam fazendo, vocês percebam que naquele momento não há condições da pesquisa de vocês continuarem por um problema, não sei, por exemplo, de tecnologia. Né? A tecnologia ela vai avançando diariamente, porém no momento que a sua pesquisa foi desenvolvida e foi finalizada, ela não pôde ser sequenciada por causa de uma tecnologia que ainda está defasada ou ainda está em estudo. Ok? Por isso a replicabilidade desses resultados. Né? Algum pesquisador ele pode dar sequência ao estudo que você iniciou. Daí, gente, a importância do fazer científico. Não é apenas entrar na internet, copiar e colar uma informação de um site ou outro que não tem a menor credibilidade e pronto, está entregue. Ok? Então é preciso ter um respeito muito grande com a pesquisa, porque ainda tem um detalhe de vocês serem estudantes de uma universidade federal. E universidades federais e estaduais, elas são referências, principalmente em pesquisa. Eu, por exemplo, quando eu faço alguma pesquisa dentro da minha área, eu vou até a biblioteca virtual das universidades brasileiras pesquisar material. Ok? E o que eu encontro dentro do que eu estou pesquisando, eu deixo salvo, eu deixo arquivado para eu ler posteriormente. Obviamente que a gente encontra muita coisa ruim, mas acreditem, há coisas boas também. Tá bom? Então pensem direitinho aí e lembrem, é preciso ter qualidade, avalia-se, né? Lembrem-se que vocês passarão por uma banca e aqueles que quiserem seguir a carreira acadêmica, a carreira de pesquisa, nós somos constantemente avaliados, principalmente quando a gente submete trabalhos para periódicos científicos. Existem avaliações às sérias. E eles avaliam a qualidade, a aplicabilidade e a futura replicabilidade dos resultados. Tá bom? Continuando aí, gente, ainda com Pereira 2011, os tópicos a abordar na seção do método. Né? Ok, eu já entendi que o método é um caminho a ser seguido, é um fim da pesquisa científica. Né? É um meio, é uma abordagem utilizada a partir do estudo que eu quero fazer, mas o que escrever, né? O que eu preciso abordar na seção método de pesquisa do meu projeto ou do meu artigo? Então olha só o que o Pereira diz aí. Redigir por itens auxilia o autor a não esquecer pontos relevantes da investigação. Isso daqui é bastante interessante, porque você escreve em forma de parágrafo, principalmente, o que você está trabalhando, a forma como você está trabalhando durante a pesquisa. Aí lá nas suas considerações finais, por alguma razão, eu já li vários trabalhos assim,
lá nas considerações finais você esquece de mencionar parte importante da tua investigação. Ok? Então o Pereira ele vai dar essa dica. Ele fala que se você colocar por tópicos, você colocando por itens, vai ficar a parte metodológica vai ficar visível e clara, não só para o leitor do seu trabalho, como até mesmo para você não se perder quando for escrever as considerações finais, porque as considerações finais é uma reflexão que você vai fazer em cima da pesquisa e em cima do trabalho que você fez. E o coração do teu trabalho está aqui no método. Se você deixou de mencionar alguma coisa, talvez tenha sido propositalmente, ou talvez por esquecimento, ou talvez por falta de conhecimento. Aí vem a questão da ética em relação ao trabalho. E, gente, acreditem, tudo isso é perceptível para quem está lendo, principalmente com a banca avaliadora. Tá bom? Continuando, são muitos os pormenores a serem fornecidos, mas alguns são omitidos na dependência das características da investigação, do público a que o texto se destina e das exigências estipuladas no periódico ao qual o artigo será encaminhado. Gente, para quem não entende o que é o periódico são revistas eletrônicas que abrem temáticas para pesquisadores tentarem publicar os seus estudos em formato de artigo. Ok? Então, na aula passada eu apresentei um trabalho que eu consegui publicar no periódico chamado Porto das Letras, da Universidade Federal do Tocantins. Eu submeti o trabalho, ele foi avaliado às cegas por 3 avaliadores doutores, né? São doutores ou pós-doutores. Teve avaliação, eles fizeram a solicitação de revisão e acreditem, a revisão que eles fizeram, parte dela foi relacionada ao método que não estava claro, e realmente não estava claro, eu tenho que reconhecer. Mas o periódico é isso, com certeza existem periódicos dentro do curso de engenharia de produção. Eu já encontrei alguns, inclusive na UFAM, alguns trabalhos, alguns artigos, que posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês em forma de exercício, mas aí eu vou deixar um suspense no ar, tá bom? Continuando aqui, pode ser conveniente a reunião de alguns itens ou mesmo não empregar qualquer forma de estruturação nos artigos curtos. No entanto, ela é apropriada em textos longos. Uma vantagem adicional do texto com divisões e subtítulos é poder acompanhar o equilíbrio das partes e evitar que um tópico seja desproporcionalmente expandido enquanto outros estão ausentes ou carentes de informação. O autor iniciante tende a esmerar-se na descrição da coleta de dados, em especial dos aparelhos que usou, e se mantém econômico na redação sobre o tipo de delineamento, a amostra e as demais partes da seção de método. Esse trecho aqui é interessante, eu vou contar um exemplo, uma experiência que eu tive. Eu escrevi um artigo analisando uma peça aí de um autor estadunidense, e aí eu pedi para o meu orientador dar uma revisada antes de eu submeter para a revista. E o meu orientador falou que eu gastei muito tempo introduzindo a peça, né, na parte introdutória, e eu deixei e o artigo ficou carente de informações relacionadas à análise e o método que eu utilizei de análise da peça. Ok? Então, isso daí é comum, porque às vezes você tem tanta coisa para escrever, principalmente quando você está empolgado com a pesquisa que você está fazendo, que você acaba deixando um espaço extremamente limitado para a análise em si e principalmente para mencionar o método. Então, quando ele fala que é interessante e é super importante o teu texto estar com divisões e subtítulos, é justamente para você não se perder e entender que o trabalho ele é feito por partes, né? Existem partes que precisam ser obedecidas e precisam ser explanadas de uma maneira equilibrada, né? Você não pode gastar muitas páginas ou muitas palavras apenas na introdução, como foi o meu caso nesse trabalho específico,
e deixar um parágrafo para você falar de método. Não, você tem que manter um equilíbrio, e esse equilíbrio ele pode ser destacado e bem estruturado através desses subtítulos, né? Até porque escrever em texto corrido é um problema. Às vezes a gente se perde, principalmente com os aparelhos coesivos, tá bom? Mas eu não vou dar aula de português agora, vamos continuar com o método, continuando aqui com o Pereira. Então o Pereira agora ele chega no delineamento do método, né, que é a técnica. Qual técnica, né, a gente vai utilizar? Ele fala, assinala a estratégia empregada para controlar as variáveis em uma investigação. Entendam variáveis como datas, que a gente fala em inglês, dados. Engloba os procedimentos pré-determinados pelo pesquisador. Isso aqui é interessante, eu vou comentar daqui a pouco, para constar no projeto de pesquisa. Gente, pré-determinados pelo pesquisador, principalmente no projeto, por quê? O nome já fala, é um projeto, né? Ou seja, ele ainda é passível de alterações. Nenhum projeto é estático, nenhum projeto já está terminado. Até mesmo o artigo, como eu falei para vocês, a partir do artigo de vocês estarão dando possibilidades para outros estudos. Então, na internet, um dia desses eu estava lendo um meme, né? A galera finalizando o TCC, aí colocando o nome do arquivo. TCC finalizado. E aí aparecia do lado a foto de um orientador dando risada. Mas é para rir mesmo, porque você finalizou o TCC, entre aspas, porém o TCC ainda vai ser apresentado, defendido e questionado, arguido, né? Ou seja, ele não está finalizado, tá bom? E aqui, voltando para a questão do método, né? O método ele é predeterminado pelo pesquisador. Gente, a pesquisa é de vocês, então vocês que vão direcionar o caminho dela e apontar para o leitor como que foi feito, tá bom? O trabalho é de vocês, isso tudo pode ser feito em 2 parágrafos na introdução do trabalho, né? Você direcionar, explicar alguns termos técnicos, você mostrar que a pesquisa foi feita em uma comunidade X, com um grupo de pessoas Y, entendeu? Isso tudo é direcionado, vai muito da habilidade de escrita de vocês também. E lembrem-se, para a gente escrever bem, a gente precisa ler bastante, ok? Mas voltando aqui para o delineamento, o delineamento está aqui, são as estratégias empregadas para controlar esses dados, ok? E os tipos de delineamento, aqui o Pereira 2011, ele elaborou 4 questões para ajudar, para pensar a estratégia utilizada em função do objetivo da pesquisa. Lembre-se, vocês não estão criando uma pesquisa porque ela veio do nada, se assim eu posso dizer, né? Teve aquele insight, teve aquela luzinha, ok, eu vou desenvolver essa pesquisa porque eu sonhei com ela. Não é bem assim. Ela tem um objetivo, ela tem uma justificativa. E o método ele tem que estar dialogando com o objetivo geral, principalmente. Então, as questões utilizadas na avaliação das estratégias ou delineamento de uma pesquisa são essas aqui, ó. Qual foi o tipo de delineamento? Que é o que eu ainda vou apresentar para vocês, né? O delineamento é apropriado para alcançar o objetivo da investigação? Você acha que aquele método, que aquela abordagem ou aquela técnica será possível, será apropriada para alcançar o objetivo que você está propondo no seu projeto? Por isso que eu falei que o projeto ele é alterável. Porque na sua leitura, e é por isso que existem as defesas, né? Porque na sua leitura, esse método, essa abordagem ou esse delineamento, ele é aplicável, né? Ele se aplica perfeitamente aos objetivos na sua leitura. Porém, a leitura dos avaliadores pode não ser essa, ok? E aí, na defesa do seu projeto, que é o que nós vamos fazer aqui no dia 6 de agosto, quando vocês forem me apresentar e eu achar, e na minha leitura, né,
eu identificar que o método que você está propondo talvez não funcione para o objetivo que você propôs, ou você acata o que eu estou falando ou você defende para mim. Ok? E para você defender, você vai ter que usar argumentos de fulano, ciclano e beltrano para mostrar que você consegue levar essa pesquisa para frente. Outra pergunta aí do Pereira, né, que ele induz o leitor a pesquisa foi bem executada, ou seja, seguiu o que se espera com o uso daquele delineamento para pesquisar o tema, ou será que você encontrou dificuldades e vai precisar reformular todo o seu projeto? Gente, acontece isso, né? Eu tive colegas na minha turma de mestrado e também colegas que fizeram mestrado antes de mim que precisaram reformular todo o projeto, porque o método não se encaixava. Perceberam que aquele método para aquela determinada pesquisa não rolava, então era preciso criar um projeto do zero. Acontece e não adianta ficar desesperado. E por último aí, a análise dos dados reflete o delineamento. Por exemplo, se houve pareamento, ele foi respeitado na análise. Digamos que você decida fazer uma análise analítica, né? Então você vai usar um método, uma abordagem ou um delineamento analítico. Você vai analisar dados. E não quer dizer que a sua análise ela vai ser 100% verdadeira. Não necessariamente. Tá bom? Aí você vai analisar dados, você vai utilizar um método analítico e aí você tem que responder essa pergunta. Essa análise refletiu com a abordagem que eu utilizei? Análise analítica, método analítico? Porque é muito confuso é um exemplo que eu estou dando, é muito confuso você fazer uma análise analítica utilizando um estudo de caso, por exemplo. Ok? Eu vou apresentar o estudo de caso para vocês também, não se preocupem. Continuando, gente, ainda com o Pereira, aí ele vai listar no livro que eu apresentei para vocês no início da aula os tipos de estudo ou terminologias diversificadas. Aí eu coloquei aqui, ver em Pereira 2011, essas são as páginas. Eu já deixei aqui no jeito para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Então, no capítulo 6 do capítulo 6, é esse livro aqui que eu estou falando, tá bom? Então, capítulo 6 desse livro, a tabela 6.5, ele vai listar alguns tipos de estudo, alguns tipos de abordagem, o relato de caso ou estudo de caso, que é a investigação aprofundada de uma situação, por exemplo, doença, na qual estão incluídas uma ou poucas pessoas. O estudo de caso nada mais é do que você ir a campo, investigar, coletar dados e analisá-los. Ok? Talvez vocês estejam se perguntando, professor, eu posso utilizar mais um tipo de método, mais um tipo de abordagem ou delineamento na minha pesquisa? Sim, você pode. Inclusive, o exemplo que eu vou mostrar para vocês, do artigo que eu escrevi, eu vou partir de um método específico para analisar, para fazer uso de 3, para eu poder criar, não criar, né, mas para eu poder na verdade é criar, né, para poder criar uma nova tese de pesquisa, ok? Outro tipo de estudo são série de casos, né, conjunto de pacientes, por exemplo, com o mesmo diagnóstico submetidos à mesma intervenção. Trata-se, em geral, da série consecutiva de doentes vistos em um hospital ou em uma outra instituição de saúde durante certo período. Não há grupo controle interno composto simultaneamente. A comparação é feita com controles externos. Dá-se o nome de controle externo histórico ao grupo usado para a comparação dos resultados, mas que não tenha sido constituído ao mesmo tempo no interior da pesquisa. Por exemplo, a série de casos é comparada com os pacientes de anos anteriores. Então, a série de casos pensando nas diversas áreas do conhecimento, como eu falei para vocês, esse livro aqui ele centraliza na área da saúde, mas pensando nas outras áreas é a gente se basear em estudos anteriores, em estudos, em bibliografias anteriores para levar a nossa pesquisa à frente, tá bom? Estudo transversal ou seccional, investigação para determinar a prevalência.
para examinar a relação entre eventos, exposição, doença e outras variáveis de interesse em um determinado momento. Os dados sobre causa e efeito são coletados simultaneamente. Okay? Por exemplo, a associação entre hábito de fumar e bronquite crônica entre os participantes de um congresso. Okay? Então, é momentâneo ou simultâneo. Você está ali, observou, problematizou, analisou. Okay? É de momento. Então, vocês vão fazer uma pesquisa vocês vão fazer uma pesquisa no segundo semestre de 2021. Ok? Então, o período da pesquisa de vocês vai obedecer o segundo semestre a partir de um problema que vocês identificaram, problematizaram e analisaram. Isso é um estudo transversal. Então, o estudo de caso controle, particular forma de investigação etiológica de cunho retrospectivo, parte-se do efeito em busca de causas. Grupos de indivíduos, respectivamente, com um dado agravo à saúde e, sem este, são comparados com respeito à exposição que sofreram no passado, de modo que se teste a hipótese da exposição a determinados fatores de risco serem causas contribuintes da doença. Por exemplo, indivíduos acometidos por dor lombar são comparados com igual número de indivíduos do mesmo sexo e idade, mas sem dor lombar. O passado de exercícios pesados, o fator de risco em avaliação é determinado nos dois grupos. Então, esse estudo de caso controle, ele aparentemente é específico da área da saúde. Nunca usei, também nunca li a respeito, então não vou fazer tantos comentários. Estudo de corte, particular forma de investigação de fatores etiológicos, parte-se da causa em busca dos efeitos. Portanto, o contrário do estudo de caso controle. Um grupo de pessoas é identificado e é coletada informação pertinente sobre a exposição de interesse, de modo que o grupo pode ser acompanhado no tempo e se verifica os que desenvolvem e os que não desenvolvem a doença em foco, e se essa exposição prévia está relacionada à ocorrência da doença. Por exemplo, os fumantes são comparados com controles não fumantes. A incidência de câncer de bexiga é determinada para cada grupo. Okay? Na verdade, esse estudo de corte é um estudo comparativo. Né? Você faz um link, né, com o caso controle, você identifica determinado problema já estudado, principalmente, já pesquisado, e aí você vai fazer uma comparação, para dessa comparação você obter um resultado. Esse resultado pode ser positivo, como pode ser negativo. Lembrem-se sempre disso, nem sempre o resultado da nossa pesquisa vai ser aquilo que esperávamos, ok? De forma positiva, eu quero me referir. Estudo randomizado tem a conotação de estudo experimental para avaliar uma intervenção. Daí a sinonímia estudo de intervenção. Pode ser realizado em ambiente clínico, por vezes designado simplesmente como ensaio clínico ou estudo clínico. Em inglês, clinical trial, randomized clinical trial. Também é realizado em nível comunitário, randomized community trial. No ensaio clínico, os participantes são alocados aleatoriamente para formar grupos, chamados de estudo experimental, e controle ou testemunho, a serem submetidos ou não a uma intervenção, aplicação de medicamento de vacina. Os participantes são acompanhados para verificar a ocorrência do desfecho de interesse. Dessa maneira, a relação entre intervenção e efeito é examinada em condições controladas de observação, em geral, com a avaliação duplo cega. Isso daqui na área da saúde, né, na área farmacêutica principalmente, é bastante interessante. Eu tenho um colega da África do Sul que ele morou um tempo na Inglaterra, e para ele se manter na Inglaterra, ele era cobaia de experimentos. Então acontecia exatamente isso. Alguns remédios, algumas drogas estavam sendo desenvolvidas, e aí os pesquisadores ingleses, né, eles testavam esses remédios nessas cobaias e deixavam as pessoas em observação para ver a eficácia, os efeitos dos remédios que ainda estavam sendo produzidos.
É bastante arriscado, sim, é. Porém, ele me disse que ganhou uma nota interessante para fazer esse tipo de trabalho, se assim a gente pode dizer. Mas o interessante do estudo randomizado é exatamente isso, digamos que você criou alguma coisa, né? Que você está criando alguma coisa que vai ter impacto acadêmico e social, e essa sua criação ela estará passível de observações, e a partir dessas observações você também vai fazer análise dos dados obtidos para gerar algum tipo de resultado. Tá bom? O interessante do nome randomized, né, o randomizado, é a variação, entendeu? Principalmente das áreas das ciências naturais e da saúde. Eu, por exemplo, não conseguiria utilizar isso dentro da minha área de humanas, tá bom? Até porque a gente não consegue criar nada do nada, né? A gente parte do que já está escrito para pensar algo novo, ou talvez não tão novo, né? Porque a gente está em 2021, o mundo é velho. E muitos pensadores já desenvolveram algum pensamento aí que as pessoas consideram inédito, tá bom? Mas pensem nesse estudo randomizado aí, anotem para pesquisar um pouquinho mais, porque eu acho que é interessante esse tipo de abordagem. Estudo ecológico, pesquisa realizada com estatísticas, a unidade de observação e análise não é constituída de indivíduos, mas de grupo de indivíduos, daí seus sinônimos. Estudo de grupos, de agregados, de conglomerados, estatísticos ou comunitários. Por exemplo, a investigação sobre a variação entre países europeus, dos coeficientes de mortalidade por doenças do sistema cardiovascular e do consumo per capita de vinho. Continuando, gente, revisão sistemática e meta-análise, né? Tipo de revisão em que há uma pergunta claramente formulada e são usados métodos explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes e também para coletar e analisar dados a partir dos estudos que estão incluídos na revisão. Aqui é o mais comum, né? Dentro da minha área de letras, principalmente na área de linguística, o que mais tem é pesquisador atacando o outro, né? Um pesquisador lança um estudo, desenvolve um estudo, uma pesquisa, aí uma outra pessoa lê, não concorda com o que a pessoa falou, e aí vai desenvolver um novo estudo, uma nova tese, criticando, reformulando, problematizando novamente. Isso é pesquisa, gente. É essa constante evolução, né? São essas constantes problemáticas desenvolvidas, tá bom? A nossa pesquisa nem sempre vai agradar os outros, que fique bem claro. E aí eu vou contar um outro exemplo que eu tive agora não é nem no início do ano, acho que foi em maio, gente. Eu submeti um artigo para a Federal do Rio de Janeiro em janeiro. O primeiro parecer foi positivo, né, do avaliador, e aí eu precisava aguardar o parecer do segundo avaliador. E o parecer do segundo avaliador saiu agora em maio. E o segundo avaliador ele ficou extremamente incomodado com a minha abordagem em relação ao assunto do artigo, né, que eu faço uma revisão histórica do oeste dos Estados Unidos. E aquele avaliador especificamente ele se sentiu extremamente incomodado com as temáticas que eu levei para trabalhar e a forma como eu trabalhei, né, a abordagem, o método que eu utilizei. Ok? Mas nada do que eu comentei, nada do que eu estudei, avaliei, analisei no meu artigo, gente, foram interpretações subjetivas, quero dizer, foram interpretações pessoais, tá bom? Foram todas embasadas teoricamente, ok? Obviamente que nesse caso aí teve um problema, eu vou falar, né, ideológico, a pessoa não concordava com a minha abordagem, com a minha análise, e
como ele tinha o poder, ele decidiu recusar o meu trabalho. Na verdade, ele não recusou, ele decidiu, o parecer dele foi de revisar. Eu que decidi não fazer a revisão, porque aí é uma sensibilidade que vocês, enquanto pesquisadores, também precisam ter. Eu decidi não revisar porque, se eu revisasse, eu estaria anulando o meu trabalho. O meu trabalho é de revisão, o meu trabalho é de crítica histórico-social, e eu não poderia fazer aquilo comigo e com os meus mais de 5 anos de pesquisa dessa pesquisa específica. Tá bom? Então vocês também precisam ter isso em mente, precisam ter essa sensibilidade e estarem certos daquilo que vocês estão fazendo. Okay? Porque tem muita gente para apontar erro, poucos são aqueles que elogiam. Lembrem-se sempre disso, e você precisa estar certo do que está fazendo também. Então essa revisão sistemática de meta-análise, ela vai dar brecha, ela vai dar espaço para essas críticas aí serem recebidas. Ou não. São aplicadas estratégicas que limitam viés na localização, na seleção, na avaliação crítica e na síntese dos estudos relevantes sobre determinado tema. A meta-análise pode fazer ou não parte da revisão sistemática. A meta-análise é a revisão de 2 ou mais estudos para obter estimativa global quantitativa sobre a questão ou hipótese investigada. Emprega métodos estatísticos para combinar resultados dos estudos utilizados na revisão. Okay? Foi exatamente o que eu fiz aqui nesse trabalho que eu falei para vocês. Eu peguei uma visão conservadora, clássica, do oeste dos Estados Unidos, conflitei com uma visão contemporânea, mais recente, mais democrática, e a partir desse conflito de teorias veio a minha interpretação, veio a minha análise. Né? E foi partindo da revisão contemporânea da minha análise que o avaliador não gostou, resolveu pedir para revisar. Na verdade, foi uma forma educada dele recusar o trabalho, né? E eu entendi. Então, gente, esses aqui são os estudos propostos pelo Pereira 2011, tá? Se vocês quiserem, né, entender e verificar se um desses estudos se encaixam dentro da pesquisa que vocês estão planejando, pesquisem, escrevam no... Hoje o Google é bastante interessante, vocês precisam conhecer esse daqui, que é o Google Acadêmico, tá bom? Para as pesquisas da universidade, evitem usar o Google, que eu chamo de normal. Usem o Google Acadêmico, tá bom? Porque dentro aqui do Google Acadêmico, por exemplo, engenharia de produção. Ai, meu Deus, está aqui. Engenharia de produção. Gente, aqui vocês vão ter artigos, vocês vão ter dissertações, vocês vão ter teses de doutorado falando de uma temática, estudando, pesquisando, por isso que é Google Acadêmico, uma temática específica. Então olha só esse primeiro aqui, estudo de caso, olha o método que o cara está usando, ele já está deixando aqui no título do trabalho dele. Estudo de caso na engenharia de produção, estruturação e recomendação para sua condução. Então, gente, só pelo título eu já sei que o método, que a abordagem que esse daqui é o Miguel, né? Que a abordagem que o Miguel utilizou nessa pesquisa foi um estudo de caso. Tá bom? E aqui é um artigo, eu sei que é um artigo porque ele publicou aqui pela Cielo e a Cielo recebe principalmente artigo. Tá bom? Não vou abrir o trabalho do Miguel, mas é só para vocês conhecerem a plataforma do Google Acadêmico, tá? E aí vocês, gente, se você tem uma temática, específica, joga, TCC Engenharia de Produção, joga aqui dentro que vai aparecer. Metodologia da pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações. Esse é um estudo de
2010. Então, se é metodologia da pesquisa, com certeza os autores estarão abordando a questão dos métodos que podem ser aplicados tanto na engenharia de produção quanto na de gestão de operações, tá bom, gente? Então, mais tarde aí, vocês já sabem onde fazer, a partir de agora, né, vocês já sabem onde fazer as pesquisas acadêmicas universitárias de vocês. Esqueçam Google, vão para o Google Acadêmico, porque tudo isso aqui, ó, cada um desses links aqui, eles podem ser referências para o trabalho e principalmente para o projeto que vocês precisarão fazer para mim, tá bom? Então, voltando aqui para esse documento, eu vou disponibilizar esse documento. Gente, esse daqui é o meu rascunho que virou aula, olha só que doido, né? Eu estava lendo os livros lá, os capítulos, e aí, a partir do rascunho, ele virou a nossa aula e eu posso disponibilizar em PDF para vocês. Então, gente, olha só, o Pereira, lá no capítulo 6, ele vai continuar, ele vai questionar, ele vai usar essa retórica. Por que é importante informar o tipo de delineamento de uma pesquisa? Aí ele fala, ó, a simples menção ao tipo de delineamento esclarece o leitor que seja versado da matéria. Isso daqui é problemático. Eu não concordo tanto com ele, eu vou já explicar por quê. Que seja versado na matéria sobre as principais vantagens e limitações do seu uso. Tá bom, quando a gente escreve um projeto ou um artigo científico, precisamos utilizar linguagem científica, ok? Super concordo, principalmente quando a gente vai apresentá-lo para uma banca examinadora, para uma banca de TCC, dentro da universidade, precisamos ser os mais formais possíveis. Porém, essa pesquisa ela não precisa ter apenas uma relevância acadêmica. Mais do que tudo, gente, projetos são desenvolvidos principalmente para contribuir socialmente, ok? E também estar acessível para qualquer tipo de pessoa ler, ok? Desde o mais leigo até o mais intelectual. Tá? Então é bastante problemático. Dentro da própria academia tem professores que concordam com isso, tem outros que não concordam, tá bom? Mas tenham em mente que o trabalho de vocês, para apresentação para mim aqui e futuramente para a banca de TCC de vocês, usem linguagem científica, termos técnicos. Isso mostra que você tem conhecimento e sabe do que está falando, tá? Continuando, algumas vezes inexiste no artigo informações sobre o tipo de delineamento e as pessoas têm dificuldade em descobrir, pela leitura do texto, qual foi aquele usado na investigação. Sim, isso aqui acontece até para a pessoa mais intelectual dentro da academia. Se o teu método, se a tua abordagem ela não está explicada e não mostrada de forma específica dentro do teu texto, quem está lendo vai sentir dificuldade para saber, como é que esse cara fez isso? Ah, ele está montando um projeto para conhecer Marte. Tá, mas como é que ele vai fazer isso? Entendeu? Esse tipo de pergunta que a gente se faz. É a primeira coisa, quando eu vou avaliar trabalho, quando eu vou revisar trabalho, eu leio tudo, fico maravilhado, projeto maravilhoso, a ideia linda, mas ok, como é que você vai fazer isso? É possível você chegar nesse sonho? Se sim, me mostra, textualmente, cientificamente, tá bom? Continuando, gente, em tal eventualidade, o leitor pode inferir que o autor não julga importante fornecer tal informação ou não sabe exatamente como rotular o delineamento, o que em ambos os casos resulta em julgamento desfavorável sobre a qualidade do trabalho e a capacidade ou maturidade do pesquisador em termos científicos, ok? Em alguns momentos, não é porque o pesquisador ou o autor da pesquisa, o pesquisador, não é porque ele esqueceu de colocar o subtítulo método da pesquisa no trabalho, né? Na maioria das vezes a pessoa realmente não sabe. Por isso a importância da disciplina metodologia da pesquisa científica, né? Porque é aqui que eu estou expondo vocês, estou expondo para vocês
os métodos, né? Como é que essa pesquisa vai ser levada para frente. Ok? E por isso também a responsabilidade de vocês, por mais que seja à distância, de assistir às aulas, de ler os materiais, de pesquisar e principalmente de produzir. Né? Porque não adianta só ler e não produzir nada. Tá bom? Porque se você ler, você já tem o principal, que é o conhecimento. Né? E você precisa apenas mostrar esse conhecimento adquirido. Tá bom? Continuando, gente, ainda com Pereira, é possível encontrar na literatura especializada a inconsistência entre método aplicado e a conclusão do estudo, é o que eu falei anteriormente. Às vezes a gente se confunde com o método escrito em parágrafos e lá na conclusão, lá no final do trabalho, a gente esquece de mencionar, putz, grila, não mencionei aquilo que eu tinha comentado no método. Então, eu sou a favor dessa pequena listagem dos procedimentos que foram feitos durante a pesquisa para você não cometer ou não cair nesse erro de conclusão. Então, isso ocorre quando o autor, ao usar um método fraco, tenta tirar conclusões justificadas apenas em investigações com delineamento mais elaborados. Bom, aqui o Pereira ele foi bastante, como eu posso dizer, ele foi bastante sensível em utilizar método fraco. Na verdade, as pessoas fazem juízo particular da pesquisa, ok? Vai parecer duro o que eu estou falando, mas a gente não pode ter um pensamento subjetivo em relação a determinado assunto, sendo que há estudos comprovados sobre o mesmo assunto, né? Ninguém vai falar da forma que eu vou falar para vocês. Nenhuma banca, eu espero, né? E pela experiência que eu tive, eu nunca vi ou ouvi alguém expor você da seguinte maneira: quem é você para estar falando isso? Né? Lembre-se que vocês ainda estão em busca da formação de vocês, tá? Então vocês precisam ir atrás de teóricos que já vêm estudando, que já vêm publicando sobre um determinado assunto, ao invés de fazer interpretações, julgamentos subjetivos, tá bom? Então esse método fraco é isso, é uma interpretação pessoal de alguém sobre um estudo que já foi feito, já foi pesquisado, desenvolvido e publicado, tá bom? Então não caiam nesse erro, gente, leiam, pesquisem. Ok? Dando continuidade, aí o Pereira 2011 ele vai questionar, né, o tamanho da seção do método. Ai meu Deus, eu tenho que escrever um parágrafo, 2 parágrafos, 3 folhas, 4 folhas. Vejam só o que ele fala aí. E prestem atenção na minha explicação posteriormente. Tamanho e qualidade do texto não tem relação direta. Os editores de periódicos científicos variam na quantidade de informação que julgam aceitável divulgar. Então, o artigo você não precisa abrir uma seção imensa sobre método, tá bom? Bem aqui eu coloco, seja informativo, você tem que informar o que você está fazendo, como você fez. Abrangente, preciso e breve. Isso num artigo. Quando for um projeto de pesquisa, aí sim, você tem que usar pelo menos uma página, né? 3 parágrafos a 4 parágrafos, porque você precisa conceituar o método, conceituar o tipo de método, o tipo de abordagem e, por fim, como que você vai aplicar esse método e essa abordagem dentro da sua pesquisa. Tá bom? Então, dentro do projeto que vocês vão fazer, vocês precisam expandir essa ideia, esses conceitos. Dentro do artigo científico, vocês apenas informam com precisão e sejam breves nos procedimentos adotados para desenvolver a pesquisa. Até porque o artigo científico quer ver o trabalho em si, tá bom? E não a forma como você chegou lá. Tenham isso em mente. Então, a extensão da seção estará condicionada ao que é necessário informar ao leitor para que ele entenda o que foi feito, isso no artigo, possa repetir a pesquisa ou tenha condição de avaliá-la.
A leitura da seção de método não deve suscitar reflexões sobre o que foi provavelmente feito. O que se fez precisa estar claramente exposto, especialmente óbvios para a leitura do texto. Bom, então esses dois últimos períodos aqui, entendam, e eles se encaixam na parte no projeto, ok? Breve e informativo se encaixa no artigo científico, tá? Então o livro do Pereira, Artigos Científicos, ele vai continuar falando, ele vai falar do público, ele vai falar do cenário, ele vai falar como analisar os dados, ele vai falar dos resultados, ainda no capítulo 6, envolvendo o método, porém é muito exaustivo porque ele centraliza nos dados, ele não centraliza o estudo dele no processo, ok? E ainda dentro da área da saúde. Então eu decidi trazer apenas o que ele conceitua enquanto método, enquanto delineamento, para a gente partir aqui para o entendimento do GIL, métodos e técnicas de pesquisa social, ok? Novamente, aqui vai mais para a área das ciências sociais, porém, aquilo que eu falei no início da aula, eu vou repetir novamente, a parte introdutória sobre método científico vale para o nosso referencial teórico e principalmente para o nosso conhecimento e entendimento sobre o que é o método, ok? Então o Gil, nessa obra, ele vai falar, a ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. Neste sentido, não se distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento científico distinto dos demais é que tem como característica fundamental a sua verificabilidade. É o que eu acabei de falar para vocês. O método fraco que o Pereira fala, a nossa interpretação baseada em sei lá o quê, no famoso disse-me disse, ou então em grupo de WhatsApp, vai ser diferente do conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele pode ser verificado, pode ser questionado, tá bom? Isso é a ciência, isso é a pesquisa. Continuando com o Gil, para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou, em outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. Novamente, tanto o Pereira quanto o Gil, na verdade o Pereira nem tanto, o Gil que vem com essa ideia, de que o método são as técnicas que possibilitam essa verificação, ou seja, que possibilita chegar a esse conhecimento, que é a ciência. Então pode-se definir o método como caminho para se chegar a determinado fim. Okay? Qual é o fim? É o tema da pesquisa, o objetivo que você está propondo. E método científico como conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para seguir o conhecimento. Então vamos lá, ele fala o que é o método e ele fala o que é, e ele fala o que é o método científico. O método é o caminho para se chegar a determinado fim, processo. Bom, método científico é o conjunto de procedimentos intelectuais. É o que eu falei anteriormente para vocês. É possível utilizar mais de um método na mesma pesquisa. Ok? Continuando com o Gil agora, muitos pensadores do passado manifestaram a aspiração de definir um método universal, aplicável a todos os ramos do conhecimento. É o caso desses dois filósofos que eu falei para vocês, tanto Aristóteles quanto o Platão, Eles acreditavam, pensavam um método para diferentes segmentos, âmbitos sociais, porém eles acreditavam que tudo partia da lógica. Eles eram pensadores, eles questionavam,
E as respostas que eles conseguiam era através de uma lógica que eles criavam. Então, eles acreditavam que o método era apenas isso. Hoje, porém, os cientistas e os filósofos da ciência preferem falar numa diversidade de métodos. E realmente existem, né, essa diversidade de métodos, que são determinados pelo tipo de objeto a investigar e pela classe de proposições a descobrir. Assim, pode-se afirmar que a matemática não tem o mesmo método da física e que esta não tem o mesmo método da astronomia e, muito diferentemente, não tem o mesmo método da área de letras, da área de direito e assim por diante. E com relação às ciências sociais, pode-se mesmo dizer que dispõe de grande variedade de métodos. Okay? Então, deixa eu colocar aqui no Google rapidinho. Vocês precisam metodologia da pesquisa, tá aqui. Eu já pesquisei porque eu pretendo adquirir esse livro. Então vocês precisam, é um livro que vocês têm que ter em mãos, gente. Do que eu tenho pesquisado, ele é a principal referência. Esses pesquisadores aqui são as principais referências dentro da área de vocês aí. Cadê o livro, gente? Para aparecer. Metodologia da pesquisa em engenharia. Cadê? Ele tem uma capa meio azul. Deixa eu só fazer esse... Tá aqui. Foi esse aqui que eu andei olhando. Esse aqui. Vocês conseguem encontrar apenas acho que as 20 primeiras páginas, acho que foi uma amostra da editora, vocês conseguem encontrar em PDF na internet. Depois dê uma olhada. O mais interessante, deixa eu fazer aqui esse negócio, é observar também o nome dos pesquisadores, né? Como eu falei, a partir de uma pesquisa você se torna referência. Então, querendo ou não, eles são referências dentro dos estudos metodológicos em engenharia de produção e gestão de operações. Então é interessante adquirirem esse livro. Eu pretendo adquiri-lo para tirar alguns estudos dele para mostrar para vocês. Ok? Então vamos continuar aqui com os tipos de método que o Gil apresenta. Vocês vão perceber que do 2.3.1 eu pulei para o 2.3.4 porque o Gil, no livro dele, ele vai fazer uma lista extensa dos tipos de método. Tá bom? E a maioria desses métodos, pela minha leitura, eles não vão servir para as nossas pesquisas, nem para a minha, nem para a de vocês, tá bom? Então eu resolvi deixar apenas aqueles métodos que podem ser utilizados e que vão contribuir de alguma forma para os nossos trabalhos aqui na disciplina. Então o primeiro que ele nos traz é o método experimental, e ele fala o seguinte: o método experimental consiste essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável produz no objeto. Não constitui exagero afirmar que boa parte dos conhecimentos obtidos nos últimos 3 séculos se deve ao emprego do método experimental, que pode ser considerado como o método por excelência das ciências naturais. Okay? Então, o método experimental nada mais é do que você partir de uma experiência, okay? E dessa experiência você desenvolver algum tipo de estudo, algum tipo de análise. Okay? A coordenadora do grupo de pesquisas que eu faço parte na Universidade de Brasília, a tese de doutorado dela foi partindo do método experimental. Então ela ministrou algumas aulas de teatro para o ensino de língua francesa, ela é da língua francesa. E partindo dos experimentos, das experiências de atividades que ela fez com a turma, ela desenvolveu uma tese de doutorado, partindo da experiência de sala de aula e dos experimentos, das atividades, né? Das dinâmicas que ela fez. Tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, mas foi partindo desses experimentos que ela desenvolveu uma tese de doutorado. Ok? Então pensem nesse método aí, se vocês já fizeram algum tipo de experimento, ou se vocês já estão
envolvidos em iniciação científica, se já foram expostos, né, a situações dentro da área de vocês. Então é interessante pensar nisso daí para desenvolver a pesquisa. Método estatístico, né, que eu tenho comentado, ele fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais. Ele foca em ciências sociais porque é o título do livro, tá bom? Mas sempre que eu puder fazer um link entre a área de vocês, eu faço. O que eu quero dizer é que não se pode descartar um método só porque o autor está falando que pode ser usado em uma determinada área. Não, pode ser usado nas demais áreas também. Há que se considerar, porém, que as explicações obtidas mediante a utilização do método estatístico não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas dotadas de boa probabilidade de serem verdadeiras. É o que eu tenho comentado, gente, durante a aula inteira. A tua pesquisa ela vai ser verificada, ela vai ser contestada. Esses dados que você está trazendo, ele será contestado. Lembrem do trabalho que eu mandei para a Federal do Rio de Janeiro, que o avaliador lá não concordou com bolhufas do que eu escrevi. Faz parte do processo. Continuando, gente, mediante a utilização de testes estatísticos, torna possível determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. Portanto, o método estatístico passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores em preocupações de ordem quantitativa. Ok? Assim, além da ordem quantitativa, vocês devem pensar na ordem qualitativa. Ok? Existem pesquisas que são apenas de cunho quantitativo, que quer apenas saber a quantidade de um determinado grupo ou de uma determinada coleta de dados, como tem aquelas pesquisas especificamente qualitativas. Você pode utilizar as duas no mesmo projeto? Sim, posso. Eu posso fazer essa análise de dados quantitativa pensando em algo qualitativo. Tudo depende do que você está trabalhando. Lembre-se que a pesquisa é de vocês. Os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo mediante a experimentação e a observação. Tanto é que os conhecimentos obtidos em alguns setores da psicologia e da economia devem-se fundamentalmente à utilização do método estatístico. Okay? Não vou me atrever a falar da psicologia e muito menos da economia, porém, eu já li pesquisas utilizando o método estatístico dentro da minha área de conhecimento, né, dentro da área de letras, principalmente estudos literários. Inclusive, o meu amigo, o professor José Benedito, ele está fazendo uma análise estatística, né, parte da tese de doutorado dele. Ele está utilizando o método estatístico porque ele está mapeando, aí ele está fazendo um estudo quantitativo e qualitativo, vocês vão já entender. Ele está usando o método estatístico para mapear, ele está obtendo dados, ele já obteve dados da quantidade de escritoras amazonenses. E partindo desse quadro, desse quadro quantitativo da análise estatística, ele vai fazer uma filtração para fazer uma análise qualitativa. Aí ele vai, através das teorias literárias, né, fazer essa filtragem qualitativa dessas escritoras que ele tem mapeado. Tá bom? Então, como eu falei, é possível utilizarmos as duas estratégias dentro desse método, tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, pensem no método estatístico também para a pesquisa de vocês. Novamente, eu estou apresentando para vocês escolherem a que melhor se encaixa no estudo que vocês vão produzir. Continuando aí, gente, o método monográfico, ele parte do princípio de que o estudo de caso em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros, ou mesmo de todos os casos semelhantes.
Esses casos podem ser indivíduos, instituições, grupos, comunidades e etc. É o estudo de campo, é o estudo de caso que vocês talvez precisem fazer. Novamente, depende da pesquisa de vocês. Antes de eu explicar os exercícios que vocês vão fazer, e eu acho que essa aula já deu horário, porque vocês precisam assistir para fazer a lição, a leitura recomendada é o capítulo 4, chamado Métodos Científicos, da Marconi e da Lakatos, aqui no livro Fundamentos da Metodologia Científica. Esse livro, essa referência, ela consta na nossa sala do Google Classroom, como eu falei anteriormente, no tópico de referências. Eu posso até mostrar para vocês aqui rapidinho. Está aqui, Lakatos e Marconi. Esse daqui é o livro, é só vocês clicarem que vão abrir, ou então clica com o botão direito, abrir em uma nova guia, aí ele vem para cá, ele vai abrir direitinho e vocês vão lá pro capítulo 4. Deixa eu mostrar aqui para vocês logo, já que está aberto. Descendo, está aqui. Métodos científicos, tá bom? É uma leitura complementar. A Lakatos e Marconi, elas são referências no estudos de método, né, metodologia da pesquisa. Então, todos os métodos que eu apresentei do Gil, elas vão apresentar de forma mais detalhada. Então, eu prefiro que vocês leiam, que vocês tragam as dúvidas para as aulas síncronas, e aí a gente pode gerar um debate bastante interessante. E aí a Lakatos e a Marconi, elas vão trabalhar com o que eu falei para vocês do artigo que eu escrevi. Deixa eu só achar aqui, tá aqui. Elas vão trabalhar com isso daqui, gente. Elas vão trabalhar com método de abordagem. Pra vocês terem ideia, até o Machado de Assis ele vai falar, só que desconsiderem esse prólogo que eu faço aqui, tá bom? O método de abordagem. Então, bem aqui, eu vou problematizar o método no estudo literário. Na verdade, esse artigo é um capítulo que vai sair num livro editado pela editora da UFAM. Já era para ter saído, porém a pandemia atrapalhou bastante. Então vocês estão tendo acesso em primeira mão a um dos capítulos que é o meu estudo. Então, gente, olha só, discussões teóricas sobre um problema antigo, né? Eu não vou até a Grécia Antiga, né? Eu filtro aqui com esse livro um pouco de método, né, do Acísolo. Aí eu venho aqui para esses dois teóricos ingleses, né, que eles vão falar os procedimentos para a coleta de informação, né, na Inglaterra vitoriana, principalmente. E o Acísolo, ele continua, gente. Olha só o que ele fala do método. Convém iniciar pela definição de método que, como os conceitos filosóficos em geral, não se resolve numa fórmula consensual, não é subjetivo, comportando, ao contrário, várias alternativas. Segundo uma delas, frequentemente citadas, método se define como caminho para o fim. Gente, é o segundo, né? É o segundo teórico que vai falar a mesma coisa, que o método é um caminho para um fim. Trata-se de uma definição, por assim dizer, poético-etimológica, que pode ter algum encanto, mas pouca ou nenhuma consequência conceitual. O que ele quer dizer, principalmente na literatura, é o seguinte: é um grande problema que eu tenho na minha área. Todo mundo quer estudar literatura, mas não sabe como. Então a pessoa leu um livro maravilhoso, ficou empolgada, aquele negócio, eu quero pesquisar, eu quero trabalhar esse livro, mas como é que vai fazer isso? Não mostra. Tá, entendeu? Então esse encanto não vai trazer, não vai ter nenhuma consequência conceitual referente ao método. Porque há um encanto, porém não há a forma como será trabalhada, o caminho do trabalho a ser feito com esse livro e o que trabalhar, né? Às vezes a pessoa nem sabe disso. E aí ele vai continuar. Em outro momento ele continua definindo o método como conjunto dos princípios orientadores de uma pesquisa científica. Consiste em certa perspectiva ou centro de interesse a partir da qual se investiga cientificamente determinada região
da realidade. Isso é bastante importante enfatizar, tá bom? Nós estamos na Terra, você não vai fazer um estudo sobre Marte, a não ser que isso tenha alguma relevância aqui, para a nossa realidade. Uma terceira estabelece que constitui o método conjunto de condições materiais, recursos instrumentais e procedimentos técnicos para a execução de um estudo científico. Ok? Isso tudo vocês precisam organizar. Tem o projeto, dentro desse projeto você já precisa saber quais os materiais que você vai precisar, recursos instrumentais e principalmente o procedimento, que é a abordagem. Por fim, ele finaliza, né? Redução de uma teoria à sua aplicação a casos particulares. Ok? Então vocês vão perceber na elaboração do trabalho de vocês que a pesquisa ela sempre vai partir de um tema amplo. Ok? E dessa temática ampla a gente vai filtrando. Né? É tipo um funil mesmo, você parte do maior até você lapidar para um conceito menor. Porque a gente, como pesquisador, aí a gente precisa ter esse entendimento e essa humildade de que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Gente, existem tantos livros que eu quero ler, que eu tenho aqui na minha biblioteca particular e que eu não tenho tempo, eu não consigo, por falta de tempo, né? E que são interessantíssimos. A mesma coisa vai acontecer com vocês. Vocês vão estar expostos a temáticas extremamente interessantes, mas por uma questão de tempo, né? Provavelmente vocês não vão conseguir dar conta de tudo. E aí eu continuo aqui com Austin Warren e o Valek, né? Aí já é mais voltado para a literatura mesmo. E olha só quem eu cito, gente: a Lakatos e a Marconi, mesmo livro que eu recomendei para vocês fazerem a leitura. A referência da aula de hoje, né? O Gil. E aí eu trouxe, né, esses três para vocês entenderem. Isso aqui é um artigo. Então eu parti aqui do Souza, né? Inicio o diálogo teórico com ele. Aí eu trouxe também o Warren e o Valek. Aí pego aqui a Lakatos e a Marconi, pego o Gil, tudo isso para fazer um diálogo, para problematizar a questão do método de abordagem. Olha só, aí o próximo vocês percebam que eu coloquei também em subtópicos, tá vendo? Não coloquei em texto corrido porque eu me perderia aqui. Então, eu problematizo, né? Um problema antigo, eu coloco aqui no meu título, até chegar na forma como trabalhar esse método de abordagem. Tipos, aí eu vou mostrar os tipos de método de abordagem e como utilizá-los, a aplicabilidade deles. Então eu venho aqui, Lakatos e Marconi, vocês têm que ler isso, gente. Elas vão fazer a definição dos métodos de abordagem, na verdade elas que vão trazer para a academia esse termo, métodos de abordagem, tá? Porque o Gil, ele lista cada um desses métodos, ok? A Lakatos e a Marconi, elas percebem que esses métodos listados pelo Gil, eles têm uma certa semelhança, uma certa similaridade. Então elas decidem criar um tema maior e esses subtemas, esses submétodos, se a gente pode dizer assim. Aí eu faço essa problematização com elas, trago esse daemon aqui também. E o que eu quero mostrar para vocês é exatamente as teorias, né? Aí aí vem o método indutivo, o método dedutivo. Em algum momento eu explico aqui. Aí método dialético, elas explicam perfeitamente. O Gil também, né? Eu faço uso deles. Então o método de abordagem, gente, ele vai funcionar dessa forma aqui. Cadê? Após os estudos, a dialética ganhou a tese constituição. Aí tá aqui, ó. Então a ordem, esse ciclo vai funcionar da seguinte forma. Isso aqui foi eu que criei para tentar entender. Então ele vai funcionar da seguinte forma: a tese constitui uma pretensão de verdade. A antítese negará a tese apresentada. Ou seja, um estudo já foi feito, aí vem a antítese que vai questionar esse estudo já feito.
ok? E a partir desse questionamento vai surgir a síntese, né? Que a síntese vai ser o conflito entre tese e antitese, que por sua vez vai gerar uma nova tese. Por isso que eu fiz esse ciclo em 360. Um estudo já feito, questionado, um novo estudo que vai gerar um novo pensamento, uma nova possibilidade de pesquisa. Isso é o coração do método, do método de abordagem, tá bom? E aí aqui eu explico, né, aquilo que eu falei para vocês. Eu vou partir de uma visão conservadora do oeste dos Estados Unidos para uma visão mais contemporânea, e aí vem a minha abordagem. Aí eu faço uma breve explicação. Percebam, gente, que eu estou sempre trabalhando em forma de tópicos, ok? Até chegar na aplicabilidade, que eu menciono lá em cima. Aqui, Meridiano de Sangue é o romance que eu trabalho. Uma breve análise. Essa análise é justamente feita aplicando os métodos de abordagem. Tá bom? Então percebam que um subtópico, um subtítulo, na verdade, ele está associado ao outro. Não é apenas escrever aqui e deixar e faltar coerência. Tá bom? O texto ele está coeso porque ele está encaixado, ele está linkado. Tá bom? Até as considerações finais. Vejam que, como é um artigo, ele precisa ser breve. Minhas considerações finais teve 3 parágrafos apenas, que eu retomo o meu pensamento e, por fim, as referências. Tá bom? Então, gente, o que eu tinha para falar sobre métodos, né, que consta no nosso plano de aula, os métodos científicos, era isso. Eu realmente espero que vocês leiam isso daqui. E como forma de verificação da aprendizagem, eu deixei 4 questões. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu deixei 4 questões para vocês resolverem, tá bom? Vocês podem fazer essas questões em formato Word e podem anexá-las à atividade que será criada lá no tópico aulas do Google Classroom, tá bom? Então, são questões básicas. A primeira, o que Pereira entende por método? Se você assistiu a aula, vai saber responder, bem como o Gil, tá bom? Aí vocês vão coletar 4 diferentes definições de método e fazer uma análise comparativa entre elas. Então, você pode pegar um método dedutivo, indutivo, dialético, comenta sobre eles e faz uma comparação entre eles, ok? E aí a última questão eu acho bastante interessante para a área de vocês e para a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, porque vocês vão ter que ir atrás de obras que tratam dos fundamentos das ciências exatas e que verifica como os autores consideram as perspectivas metodológicas nos seus estudos. Lembra que a engenharia ela é uma ciência exata, então vocês vão ter que partir desse princípio, tá bom? E vão ter que procurar obras metodológicas que fundamentam as ciências exatas para poder chegar na engenharia. Então façam essa pesquisa. Eu não limitei o número de obras, né? Então eu estou aceitando 1, 2, 3, 4, enfim. Eu quero que vocês me apresentem justamente para vocês já serem expostos à pesquisa e entenderem como a pesquisa é feita. Novamente, essas 4 questões podem ser respondidas em formato Word. Eu até prefiro que seja feita no formato digital, porque aí eu posso... É fácil de ler, é mais interessante de ler. Não que eu esteja insinuando que alguém tem a letra feia, mas vocês precisam se habituar a esses recursos, e também eu posso utilizar os meus meios para saber se vocês estão desenvolvendo um pensamento ou apenas copiando e colando. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. É o que eu tinha para hoje. E não esqueçam de entregar os exercícios, as atividades dentro do prazo estipulado para vocês garantirem a presença de vocês. Bom dia a todos e um forte abraço. Até mais.